A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Bom, imagina você ir negociar com o Trump e sair de lá dizendo: olha, foi o melhor que a gente conseguiu. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a União Europeia. Depois de semanas de pressão, reuniões, ameaças e muito jeitinho diplomático, o bloco aceitou um acordo comercial que, na prática, impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus que são exportados lá para os Estados Unidos. E o mais curioso dessa história é que todo mundo parece meio conformado. Então hoje a gente vai falar sobre como que a Europa acabou cedendo de novo e o que esse acordo diz sobre o papel do bloco no mundo onde quem grita mais alto acaba levando. E outra, vamos falar sobre um tema diferente hoje também. Não é que quase 20 anos depois da morte de Pinochet, ele ainda tá devendo? Essa semana a justiça chilena decidiu que os herdeiros do ex-ditador vão ter que devolver mais de 16 milhões de dólares aos cofres públicos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. A grana que saiu de fundos reservados da presidência, do exército e da casa militar foi para em contas secretas do general. E agora ele vai ter que devolver tudo, mesmo não estando mais vivo. E ainda com juros e correção. Olha, a decisão envolve 16 pessoas, entre elas a própria viúva de Pinochet, Dona Lúcia, que também já faleceu. Ou seja, é uma herança que acaba vindo com boleto junto. Então hoje a gente vai entender de onde saiu esse dinheiro, por que ele foi parar nos Estados Unidos, como que um caso revelado por uma comissão do Senado americano acabou se tornando um dos capítulos mais vergonhosos do pós-ditadura no Chile e o que isso tem a ver com o apresentador desse podcast. Pois é, tem alguma pequena ligação comigo essa história. Eu vou contar mais pra frente. Nós estamos falando do famoso caso Riggs. E sim, é mais uma história daquelas que misturam poder, bancos secretos e uma pergunta clássica: cadê o dinheiro que tava aqui? Bom, antes de começar o episódio, lembrando que você pode seguir a gente no Spotify ou no player que você tá escutando nesse exato momento. Você pode entrar no nosso perfil, colocar pra seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo, tá bom? E caso você já seja um seguidor, você pode avaliar o nosso podcast, caso você não tenha feito isso ainda. É só você entrar no nosso perfil e clicar naquela estrelinha que parece a avaliação de Uber, que tá ali do lado. Eu vou começar o episódio assim que você fizer essas duas coisas, então eu vou esperar aqui 5 minutos. Bom, em tempo de cachorro foi 5 minutos. Bora pro episódio. Olha, várias autoridades da União Europeia que participaram das negociações do novo acordo comercial com os Estados Unidos disseram nos bastidores que aquilo que foi fechado no domingo foi o melhor que dava para conseguir naquele momento. Embora oficialmente quem cuida dos assuntos comerciais do bloco seja a Comissão Europeia, que é liderada pela presidente Ursula von der Leyen, o que realmente aconteceu foi que os governos dos países mais importantes da União Europeia, como Alemanha e França, tomaram a frente e limitaram bastante o que os negociadores podiam ou não fazer. Ou seja, quem mandou mesmo foram as capitais nacionais, não Bruxelas. No fim das contas, o acordo ficou assim: os Estados Unidos vão aplicar uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos europeus que chegam ao país. E a Europa aceitou. Por que eles aceitaram? Olha, porque os países do bloco, especialmente Berlim e Paris... Pera, Berlim e Paris não são países, são capitais? Você entendeu o que eu quis dizer? França e Alemanha? Eles não quiseram comprar briga com Trump. Eles tinham medo do impacto econômico de um confronto direto e não estavam dispostos a bancar o prejuízo de uma guerra comercial. A própria von der Leyen também não bateu muito de frente. Ela até chegou com o discurso de que queria um acordo equilibrado, que fosse bom para os dois lados, mas recuou até que rápido e acabou aceitando as condições americanas. Ela mesmo disse, abre aspas, foi o melhor que conseguimos, fecha aspas. Olha, o que rolou nos bastidores foi mais ou menos isso. Os representantes da União Europeia foram avisados que tinham basicamente duas escolhas. Primeiro, ou aceitavam as tarifas de 15% impostas pelo Trump, ou retaliavam. Só que, porém, para retaliar, você deve imaginar, para isso o bloco precisava estar unido e disposto a encarar o tranco. E isso claramente não estava rolando. O negociador resumiu assim: a União Europeia é fraca. Bom, aí vocês podem ler a matéria na íntegra para ver o depoimento desse negociador. O que estou trazendo aqui é uma versão mais resumida. E ele disse isso porque, segundo o negociador, o bloco não consegue agir de forma unida e não tem uma estratégia clara num mundo onde quem manda é o poder. A resposta da Europa às tarifas do Trump sempre foi apostar na ideia de fortalecer o mercado interno, aumentar a competitividade e assinar mais acordos comerciais. Mas, para isso funcionar, os países membros precisam agir juntos, e isso na prática quase nunca acontece. Olha, muitos acordos são fechados, mas não viram realidade.
muitos planos ambiciosos são anunciados, mas faltam recursos para executar. E enquanto isso, ideias importantes acabam engavetadas em discussões que nunca terminam. Mesmo assim, depois da assinatura do acordo no domingo, o chanceler alemão Friedrich Merz comemorou, disse que a união dos países europeus deu resultado. Já na segunda-feira, ontem, o ministro do Comércio da França, Laurent Saint-Martin, afirmou que a Europa deveria voltar à mesa de negociações logo, isso para tentar melhorar os termos. Ele disse em uma entrevista à rádio France Inter, isso aqui, abre aspas, não quero parar com o que aconteceu ontem, isso seria aceitar que a Europa não é uma potência econômica, fecha aspas. A questão é que durante toda a negociação com os Estados Unidos, cada país da União Europeia estava mais preocupado com seus próprios interesses do que com o interesse do bloco como um todo, o que é um pouco natural. Eles queriam proteger suas indústrias nacionais e também evitar qualquer turbulência econômica no curto prazo. Isso tem muito a ver com a situação política interna desses países. Vale lembrar que na Alemanha e na França, os líderes, o Merz e o Macron, estão enfrentando o crescimento da extrema-direita, que poderia usar qualquer crise econômica como munição política. Além disso, existe o medo constante de perder o apoio dos Estados Unidos em áreas mais sensíveis, como a segurança e ajuda à Ucrânia. Na frente das câmeras, os governos europeus falavam grosso, mas nos bastidores o foco era encontrar uma forma de acalmar o Trump e evitar mais problemas. A França até pressionou para que o bloco usasse uma ferramenta chamada Instrumento Anticoerção, que permitiria atingir empresas e serviços de tecnologia dos Estados Unidos. A Alemanha, por outro lado, queria manter todas as cartas na mesa. Mas na prática essas posturas não se sustentaram e acabaram enfraquecendo a posição da Europa nas conversas. Olha, a estratégia da União Europeia para tentar impedir os Estados Unidos de subir as tarifas era ameaçar retaliar com tarifas próprias, mirando quase 100 bilhões de dólares em produtos americanos. Mas ninguém tinha certeza se o bloco teria coragem ou força política para realmente fazer isso acontecer. Antes da reunião de domingo, o governo francês lembrou à Comissão Europeia que algumas linhas vermelhas não poderiam ser ultrapassadas. Entre elas, não abrir demais o mercado agrícola europeu e manter o controle regulatório. Mas, como você deve imaginar, ao mesmo tempo, os próprios franceses pediram que o setor vinícola deles fosse beneficiado no acordo. Ou seja, cada país puxando sardinha para o seu lado. Ou, no caso de Portugal, como eu imagino, bacalhau. E bora falar dessa matéria um pouco surpreendente sobre Pinochet, sobre a herança do ex-ditador chileno. E eu disse que tinha alguma relação comigo porque o meu pai, ele cresceu durante a ditadura chilena, ele é chileno, eu também sou chileno, inclusive, caso você não saiba. Mas enfim, ele me conta que durante a sua infância, a sua adolescência, ele sofria muita repressão nas ruas. Ele já apanhou bastante da polícia, do exército no caso, em protestos no Chile, coisa e tal. Enfim, a ditadura de Pinochet foi bem violenta, você deve ter ouvido falar já sobre isso. Muita gente foi morta, muita gente foi torturada. O meu pai, no caso, não foi, quando ele era jovem, senão eu não estaria aqui falando nesse exato momento na frente de um microfone, mas ele sim tomou uns cascudos e uns jatos de água aí na sua vida. A questão agora é que os herdeiros do ex-ditador chileno, Augusto Pinochet, olha só, vão ter que devolver mais de 16 milhões de dólares, que dá mais de 15 bilhões de pesos chilenos. Isso tudo para o governo do Chile. Essa decisão foi tomada por um tribunal civil em Santiago no dia 22 de julho. De acordo com o tribunal, esse dinheiro foi tirado ilegalmente de cofres públicos durante os anos em que Pinochet esteve no poder, que foi de 73 a 1990. E o valor acabou indo parar em contas bancárias particulares dele, sendo usado para comprar imóveis e aplicar investimentos financeiros. Tá, de onde veio essa grana exatamente? Olha, dos orçamentos da Presidência da República, da Casa Militar e, olha só, do próprio Exército. Ou seja, era dinheiro público reservado para o funcionamento do governo, mas acabou indo parar de alguma forma aí na conta pessoal do general. Agora, os herdeiros dele, incluindo a viúva Lucia Iriarte, que faleceu em 2021, vão ter que devolver esse valor ao Estado, cada um na proporção que recebeu da herança. E a devolução será feita em pesos chilenos com base no valor do câmbio da época em que o dinheiro foi desviado, e ainda com os juros acumulados. Essa decisão faz parte de um processo iniciado há 7 anos pelo Conselho de Defesa do Estado, que é uma espécie de advocacia pública lá do Chile. A ideia da ação era recuperar o dinheiro que, segundo o governo, foi desviado de forma absurda por Pinochet e por quem ajudava ele. A base do processo foi uma investigação iniciada lá atrás, em 2004, chamada Caso Higgs. Esse caso surgiu depois de uma subcomissão do Senado dos Estados Unidos que descobriu que Pinochet mantinha mais de 125 contas bancárias secretas no Higgs Bank, que no caso, desculpa não ter dado contexto antes, é um banco americano que, olha, nem existe mais.
E também ele tinha dinheiro em outras instituições financeiras lá dos Estados Unidos. Bom, essas contas recebiam depósitos de origem duvidosa e movimentavam milhões de dólares, mesmo depois que Pinochet já tinha deixado o governo. Ou seja, não era uma suspeita qualquer, eram evidências concretas de que havia dinheiro público sendo escondido fora do país. E por causa disso, a justiça chilena chegou a abrir um processo criminal contra Pinochet em 2005. Ele até ficou em prisão domiciliar por algumas semanas, mas acabou nunca sendo condenado oficialmente. Ele morreu em 2006, aos 91 anos, sem ter sido punido nem pelo enriquecimento ilícito, nem pelas violações dos direitos humanos cometidas durante a ditadura militar. Agora, com essa decisão de julho de 2025, o tribunal deixou claro que, mesmo que ele tenha morrido sem condenação, ficou comprovado que houve sim desvio de dinheiro público. E por isso, os herdeiros que se beneficiaram dessa herança terão que devolver o que receberam de forma injusta. Pois é, a decisão ainda pode ser contestada. Tá? Os herdeiros têm o direito de apelar, tanto na Corte de Apelações quanto na Suprema Corte do Chile, mas por enquanto a justiça deixou claro, o Estado tem o direito de recuperar esse dinheiro, mesmo décadas depois. E só para deixar claro, caso a justiça chilena esteja ouvindo, eu não tenho nem um centavo desse dinheiro, tá? Meu pai estava do outro lado aí da história, então não passa nada. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Linha, e o episódio foi editado por Luria Queiroz. E agora bora ler aqui os comentários do episódio passado, rapidamente. E outra, eu não li os comentários do episódio passado, porque no episódio passado, ele na verdade foi gravado em vídeo. Era pra ter saído em vídeo, tava apresentando, mas, né, por questões burocráticas eu não pude postar o vídeo. Aí eu cortei algumas partes e, enfim, não teve leitura. Aí eu vou ler os episódios anteriores, tá? Beatriz Saltão diz, praga chamada Legião Urbana. Eu gosto de Legião Urbana, foi só uma piada. Olha, Rebeca Gonçalves diz, há boatos de que a vassoura de bruxa foi implantada de propósito para boicotar a potência cacaueira. E esse chocolate de cacau, de verdade, é muito bom. Mas, infelizmente, a questão do trabalho infantil na colheita é real. As escolas no sul da Bahia sofrem um esvaziamento nesse período. Olha só, relato da Rebeca aí, direto da Bahia. Rick Santiago diz, é como diz a música da Angélica, robotáxi, cê sabe, ando sozinho na cidade. Pois é, a Angélica devia gravar uma versão nova aí pro Elon Musk. Guilherme Limone diz, eu digo uau depois da fala da edição. Uau. Pois é, tem gente aqui que também faz isso aparentemente. O Márcio Oliveira diz, Primo Alan, seu poder de persuasão é tão grande que eu já estou seguindo, avaliando e até comentando nos episódios. Sou fã do podcast, ouço todos os dias e até repito o uau e o big beijo junto com você. Sucesso sempre, vida longa e próspera. Muito obrigado pelo comentário, Márcio. Acho que eu falei muito rápido, né? Desculpa aí. Legal saber que vocês falam uau e big beijo e muito obrigado por seguir e avaliar o podcast. É isso que eu espero de todo mundo. Se todo mundo fizer isso, eu vou ser muito feliz um dia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Big beijos. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.